Nós iremos dar sequência nos próximos vídeos com algumas alterações no aplicativo que nós denominamos de seu número, onde a momento no último vídeo nós tínhamos essa tela onde o usuário informa o seu palpite e ao clicar para sorteio são um número aleatório apresentado, caso seja igual, o usuário é parabenizado. No entanto, nós vamos tentar melhorar um pouco desse layout, fazendo o uso de um componente de terceiros, para que vocês tenham a percepção de como é fácil adicionar um novo componente já criado, não sendo necessário reinventar a roda. E nós vamos utilizar a estrutura do Async Storage, para que nós possamos persistir uma informação caso o usuário saia e volte do aplicativo. O aplicativo tenha uma informação que perdure mais do que a variável do dizState. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos voltar para a estrutura que nós já havíamos mostrado, que era o Drawer Navigator, que é essa navegação lateral. Então basta descomentar aquele trecho de código. Esse Drawer Navigator, ao descomentarmos, nós passamos a ter a opção aqui no canto com os menus. Dentro de cada uma das telas, nós temos aqui o Drawer Icon, que é para apresentar um ícone. Então eu vou descomentar. Atualizei. Nós temos o Live Reload. Então podemos ver que agora ambos têm o ícone. Nessa reestruturação eu pensei em algo que nós pudéssemos ter um ranking de os jogadores melhor posicionados nessa tentativa de acertar os palpites. Então, todo o processamento de adivinhação, ao invés de jogar para outra tela, ele vai ser feito somente nessa tela, e eu vou renomear essa tela de sorteio para a tela de ranking. Então, vamos lá. Onde nós temos as dependências sorteio, eu alterei para ranking. Vou alterar aqui no Draw Navigator. Vou fazer alteração também aqui no nome do arquivo, alterar ranking. E agora sim eu vou salvar. Vamos ver se vai dar algum erro. Então, nós temos agora a tela aqui, sorteio, está redirecionando. Entanto, aqui ainda está sorteio. Aqui é o title, que nós podemos observar agora aqui na tela do Navigator, da nossa constante. Então, eu vou alterar para ranking. Vou salvar. Podemos observar, quando clica ele redireciona. E aqui o tente sua sorte, nós vamos para a tela do palpite. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Vou começar pela tela de ranking. Vamos personalizar essa tela. Primeiramente, nós vamos alterar a estrutura inicial. Não faz mais tanto sentido. Nós vamos passar a utilizar uma estrutura que é denominada de flat list. Esse flat list é um componente, então nós precisamos adicionar esse componente. A importação automática, por vezes, adiciona o elemento da biblioteca errada. No caso, esse flat list que nos interessa, ele é um componente do React Native. Então nós colocamos ali em cima. Vou salvar. A momento nós não temos nenhuma outra informação, mas percebo que quando eu salvo, eu sou redirecionado para a tela
inicial, que é a nossa tela de palpite. A todo momento que nós formos alterar, o Live Reload vai nos remeter para essa tela. Seria melhor que nós fôssemos direto para a tela de ranking para ficar mais fácil essa personalização. Então basta alterar a momento ranking como o primeiro item do nosso Drawer Navigator, que vai fazer com que a tela que seja iniciada seja a tela do nosso flatlist. Nosso flatlist ele não tem nada, nenhum componente em tela ou algo que faça com que nós possamos reconhecer o item a momento. Então nós vamos começar a personalizar. Primeiro é entender o objetivo da tela. O objetivo da nossa tela é apresentar o ranking dos jogadores melhores pontuados ou colocados. Então, tanto palpite quanto número não são mais estruturas necessárias no nosso cenário e nem o nosso navigation a momento. Então, dentro da estrutura de data, eu vou passar um vetor, um array, e esse array ele vai possuir algumas informações. O ID, o identificador único do nosso usuário, o nome do usuário e a pontuação. E essa estrutura vai repetir a quantidade de vezes de itens que vão ser apresentados no ranking. Então eu vou adicionar, a princípio, 4 itens de exemplo. Vou dar aqui o nome fictício para jogador 1, jogador 2, jogador 3 e jogador 4. E vou colocar algumas pontuações fictícias. Isso é um arquivo mocado. Quando nós formos utilizar a estrutura correta, real, nós podemos alterar. Isso é só para simplificar a nossa tela, a nossa personalização. Então, nós passamos para o flatlist, que é uma estrutura, né, de uma lista plana, né, flat, e nós temos que passar a informação dos dados que compõem essa lista. Primeiramente, nós vamos colocar o atributo data, e data vai carregar a informação que nós temos, que é o thisState data, que nós acabamos de criar. Esse flatlist, outro atributo que nós temos é o render item. O render item, ele, por sua vez, pega cada um dos itens que vão ser renderizados aqui do data e vai passar para o render item. E esse render item vai ter a estilização, o JSX, que vai renderizar o item. Então eu vou criar aqui o render item, onde nós pretendemos de renderizar nossos itens. E tem outro atributo, que é o KeyExtractor. Esse KeyExtractor ele vai extrair desse item qual é o atributo que nós consideramos como chave. Então, nós vamos informar que item é o nosso objeto e nós queremos o item ID. E o flatlist, dentro de cada item que é renderizado, tem que passar como string. Então, nós utilizamos aqui um parse, né, que faz a conversão de uma informação, no nosso caso numérica, para string. Então, com essa informação, nós vamos criar essa estrutura que nós denominamos de render item. Então, nós vamos criar o nosso método, a nossa função, chamada render item, ao qual ela vai receber. Nós vamos usar aqui a desestruturação do IE, do ES6.
e vamos passar o retorno da nossa função. Quando nós colocamos o parênteses direto, significa que nós já estamos dando o return ao objeto. Se nós estamos dando o return desse JSX, nós temos que ter alguma estrutura que faça todo esse container, esse warp, faça o encapsulamento. Então nós temos aqui a view, e a exemplo eu vou colocar aqui como text, e esse text eu vou colocar o item que nós queremos mostrar. Eu vou colocar a exemplo um atributo, para ver se vai estar aparecendo, denominado nome. Vou salvar. A princípio, vamos verificar se houve algum erro. Aqui é o erro de renderização. Não apareceu a informação aqui, atualizou. Então está aqui, jogador 1, 2, 3 e 4. Só que essa informação ainda não está bonita, não está personalizada. Então nós vamos começar a aplicar a estilização, utilizando um componente do React Native chamado Style Sheet. Então, aqui no Flat List, no React Native, nós vamos colocar o próximo componente, Style Sheet, e vamos, ao final, criar a nossa constante que carrega todas essas informações de personalização, de layout. Então, const, a nossa constante, que nós vamos chamar de styles, ela vai receber o style sheet com o método create. Então, nós estamos criando o nosso style sheet, e dentro desse novo objeto, nós vamos criar análogo ao CSS para quem já programou para web. Em relação ao CSS, é muito parecido, onde quem já tem esse conhecimento vai perceber que, caso você queira dar margem top, você faria isso no CSS de uma página web. Aqui basta que você elimine o traço e capitalize a primeira letra, e você já tem aí uma chamada muito parecida com uma propriedade de CSS. Então nós iremos fazer uso, e vocês vão ver que é muito simples. Então, primeiramente, nós vamos tentar estilizar um pouco melhor esses itens que nós criamos. Então, eu vou passar o atributo style. Esse atributo style, nós vamos utilizar essa variável styles que nós criamos, e vamos colocar aqui uma estilização denominada list_item. List_item ainda não existe. Sendo assim, nós vamos voltar, e aqui nós vamos criar list_item, passar 2 pontos, abrir e fechar chaves e começar a personalizar. Então, a primeira coisa, nós vamos setar aqui o background color. Ele aceita tanto informações em hexadecimal, em inglês, RGB. Então nós vamos passar aqui uma informação de um cinza bem clarinho, Vou salvar para ver se já tem algum efeito. Vou atualizar. Ficou tudo, perceba, um pouco mais claro, um pouco mais cinza, né? Já dá para começar a identificar. Nós vamos separar esses itens. Então eu vou usar o margem top 10. Vamos ver se fica legal. Os itens começam a separar. Vou passar o padding. Padding é um espaçamento interno. Então vou pedir um espaçamento de 30, ou seja, 30 para cima,
para baixo, para a esquerda e para a direita. Então nós já podemos perceber que já está bem melhor do que estava antigamente, mas nós temos que colocar a pontuação do nosso usuário. Para colocar a pontuação do nosso usuário, nós vamos ter que criar essa estrutura aqui. Então nós poderemos criar aqui um text, e esse text ter o item ponto pontuação. Vou salvar. Nós podemos observar que a informação ficou abaixo, mas e se nós quiséssemos que essa informação ficasse do lado direito? Então nós temos uma possibilidade. Nós temos uma estrutura chamada Flex, que trabalha com layouts que se adaptam. O Flex é utilizado já no mundo web e foi migrado e é uma das ferramentas mais poderosas para que nós possamos criar o layout, uma estilização melhor. Então nós vamos começar a fazer uso. Nós vamos utilizar dentro aqui do list item como nós desejamos que ele se organize internamente. Então nós temos uma propriedade chamada Flex Direction. Esse Flex Direction vai falar como os flex vão se organizar. Nós temos algumas opções para o Flex Direction. Column vai ficar em colunas, row vai ficar em linhas. E column reverse, ou row reverse, começa, né, da direita para a esquerda. Então nós vamos utilizar aqui o flex row, e esse flex row vai estar dentro do nosso list item. Vou salvar para ver se já tem alguma alteração. É bom que vocês possam ir atualizando à medida que vocês vão realizando as alterações para tentarem compreender como está ficando o layout. Nós colocamos flex row e percebam que todas as informações ficaram na mesma linha. No entanto, caso nós desejarmos que essa informação fique mais ao canto, fique mais à direita, ou um espaço maior para o nome do jogador, por default, os flex, ou seja, todo o conteúdo, todos os elementos que estão dentro de view, eles se adequam. Mas nós podemos definir proporções. No caso aqui eu coloquei flex style e vou passar a informação flex 1. Se nós passarmos para text a mesma informação, aqui no caso está faltando umas chaves. A proporção 1 em 1 faz com que eles tenham uma proporção equivalente. Ambos os itens desse conteúdo, né, desse row. Então percebam que tem 50%, 50%. No entanto, o nome do jogador ele pode ocupar uma área maior, então nós podemos mudar a proporção. A exemplo, 2 para 1, ele vai ocupar duas partes e o outro uma parte. Nós poderemos fazer uma proporção 4 para 1, 3 para 1, e o layout vai se adequando da melhor maneira possível. Então eu vou deixar aqui, no nosso caso, 3 para 1. E vou aumentar um pouco esse estilo da pontuação. Então, né, deixar um pouco maior esse número. Nós vamos então, dentro do nosso style, podemos colocar diretamente aqui ou pegar essa informação. Podemos escrever aqui styles. Dar um nome para
classe, botei aqui pontuação, vou voltar aqui, vou criar uma estilização denominada pontuação, vou pegar o flex que nós já tínhamos informado para não perder, que seria análogo anteriormente, colocando na linha ali com style, seria uma abordagem que nós chamamos de inline. Aqui agora no caso nós colocamos dentro de uma classe chamada pontuação e fizemos ali em cima a referência. Isso vai facilitar para que nós deixemos o código mais organizado. Então essa pontuação eu vou começar a fazer as alterações e salvando para a gente observar. Então vamos deixar essa fonte com uma gramatura, né, maior. Então a gente tem a propriedade font weight. Essa propriedade font weight, vamos passar bold, né, para que ela fique mais densa. Então ele já deve ter alterado. Esse erro que está dando erro no meu emulador, mas eu coloco o reload, ele volta ao normal. É o tempo de atualização, no caso. Vamos aumentar essa fonte. Nós temos aqui o font size. O font size eu vou passar para 40. Vou salvar para ver como é que está ficando. Ó, ainda não renderizou, vou dar um Ctrl S. Já ficou melhor, já tem aquele número ali no aplicativo, parece que fechou. Eu vou ver se ele só minimizou. Só minimizou. Abrir ele novamente. Já está bem melhor. Esse flat list, vocês podem perceber, se eu pegar essas informações e duplicar para que tenham mais itens, nós vamos perceber que nós já temos uma listagem com o nosso scroll. Isso é bem interessante. Então, acredito que já esteja melhor. Vou colocar aqui um nome um pouco maior para ver como fica a composição. Talvez aumentar um pouco a fonte do nome do usuário para ficar com uma composição um pouco melhor, é uma possibilidade. Ou nós podemos manter dessa maneira. Aqui nós podemos ver que o nome ele está um pouco desalinhado, nós então podíamos utilizar alguma técnica ou subir o margem top ou do item do nome. Então, se nós quiséssemos, nós podemos criar aqui ou fazer diretamente, para vocês terem as duas possibilidades, ou nós criamos uma classe e colocamos todas as informações separadas e organizadas, ou no inline nós podemos botar a vírgula e passar algumas informações. A exemplo, margem top, e falar que vai ter 10. E aí nós observamos que está descendo a informação do nome. Deixa eu ver. Nós percebemos que já está mais centralizado em relação à numeração. Então, basicamente, vocês percebam que vocês irem alterando e atualizando para ir montar o layout. Então, nós já temos aí uma tela carregando as informações fictícias de ranking. Agora o nosso objetivo vai ser criar a tela, né, melhorar a tela inicial, que é a tela onde o usuário faz o palpite. Então vai ser agora o nosso objetivo personalizar essa tela, inclusive utilizando um plugin de terceiros. Isso vai ficar no nosso próximo vídeo.